Então, gente, vamos começar aqui falando sobre humanização da endocrinologia, né? Só um conceito básico que a endocrinologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo das glândulas endócrinas, né? Que secretam hormônios e também da sua secreção. As principais áreas de atuação são diabetes, doenças da tireoide, osteoporose, segmento dos pacientes pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica, obesidade, reposição hormonal em mulheres na menopausa, em homens com deficiência, alterações da hipófise e também doença das glândulas suprarrenais. Hoje o nosso foco da aula vai ser da doença mais prevalente, também junto com a obesidade, né, que vai ser a diabetes. E eu vou falar aqui sobre um roteirinho do que a gente vai comentar sobre toda a aula. Primeiramente, a gente vai falar sobre os tipos de pacientes. Esses são todos os tipos de pacientes. Como que a gente lida com a resistência dos pacientes, e não só em endocrinologia, mas em outras áreas também. A gente vai falar sobre a prevalência do diabetes, como lidar e manejar as complicações crônicas, que são retinopatia, nefropatia, neuropatia diabética, falando também sobre diabetes e doenças cardiovasculares, diabetes e fígado, memória metabólica no diabetes. Se existe cura para o diabetes, hoje em dia está se falando muito disso, né? Qual a recomendação de exercício físico em quem tem diabetes? Estratégias alimentares no diabetes? Qual o real perigo dos adoçantes? A gente vai entrar nessa parte também, porque tem muito mito a respeito disso. E sobre a insulina, a gente vai finalizar essa apresentação falando um pouquinho de insulina, como que a gente aborda o paciente que vai precisar iniciar a insulina. Então, começando aqui, gente, os 4 tipos principais de paciente que a gente tem. Primeiro tipo de paciente, aquele paciente que não quer se tratar. Geralmente, esse é um paciente que ele vem na consulta trazido pela esposa, trazido pela mãe, e ele já está cansado de ficarem perturbando ele toda hora. Tem gente que fala, se você não tratar essa... doutora, esse daí não toma os remédios direito, ele não faz dieta direito, come açúcar o dia todo. Então, esse paciente, além de não acreditar que ele consegue se tratar, ele não vê um motivo claro para ele fazer o tratamento. Ele não tem como dar o primeiro passo para o tratamento. E como que a gente faz para aumentar a adesão desse paciente ao tratamento, para conseguir se conectar melhor com esse paciente? A primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar o princípio da autonomia. Isso a gente não pode esquecer. Aquilo de o médico manda, o paciente obedece, hoje em dia já não é mais assim. O paciente ele tem direito de se tratar. E é impressionante que como está todo mundo à volta dele reclamando que ele não se trata, reclamando do jeito que ele se trata, quando você respeita esse princípio da autonomia, você consegue gerar muito mais conexão com o paciente. Ele fala, nossa, está todo mundo me perturbando, esse médico aí me acolheu. Então, você tem que chegar para ele e falar, seu fulano, o senhor tem todo o direito de não se tratar se o senhor não quiser, e eu estou aqui para te apoiar, independente da sua decisão. Ou, às vezes, o paciente não quer iniciar aquele tratamento no momento. Por exemplo, o mais indicado seria ele começar a insulina, e ele ainda não quer começar a insulina. Ele tem direito de definir se ele vai se tratar ou não. E a gente tem que respeitar isso. Outro tipo de paciente. Na hora que eu quiser me tratar, eu me trato. Esse paciente, ele até sabe que ele consegue se tratar, que ele consegue usar o remédio certinho, que ele consegue aderir à dieta, mas ele ainda não tomou essa decisão. Ele não tem um motivo claro. Então, qual o objetivo dessa consulta desse paciente? Você tem que dar um objetivo claro para que ele tenha um start e resolva se tratar. Então, por exemplo, no caso do diabetes, você pode chegar para ele e falar, seu fulano, me conta aí, por favor, 2 benefícios ou um benefício que você teria se você resolvesse tratar a sua doença agora. Ou no caso da obesidade, me conta um benefício que você teria se você resolvesse tratar essa doença. Aí a pessoa vai pensar, poxa, eu acho que se eu emagrecesse, se eu perdesse peso, ia melhorar minha dor no joelho, ia melhorar minha autoestima, ia melhorar a minha mobilidade. Então, a pessoa começa a raciocinar e começar a enxergar um motivo claro de benefício que ela teria iniciando aquele tratamento. Então, isso é fundamental nesse tipo de paciente. E o próximo tipo de paciente, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo.
esse paciente é 95% dos pacientes que vêm ao consultório de doenças crônicas, como diabetes, como obesidade. Ele está desacreditado, ele sabe a importância dele se tratar, ele sabe que ele pode ter complicações de diabetes, complicações de obesidade, mas ele não consegue aderir ao tratamento e dar continuidade. Nesse paciente, gente, que sabe todos os benefícios do tratamento, mas ele não acredita nele, a gente tem que trabalhar o empoderamento. A gente tem que ajudar ele a acreditar que ele consegue se tratar. Como assim? Por exemplo, chega um paciente com obesidade. Muitos pacientes, às vezes, chegam com obesidade até se desculpando na consulta. Ai, doutora, eu não perdi peso, não consegui. E eles já chegam, já receberam tantas respostas negativas, tantas críticas ao peso, que eles já chegam, às vezes, até se desculpando, nem eles acreditam mais que eles conseguem. Então, você tem que fazer esse paciente acreditar que ele é capaz, e isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Como que você faz acreditar que ele é capaz? Ah, tá bom, então, fulana, você acha que você não consegue emagrecer, mas você já conseguiu emagrecer alguma vez? Aí ela vai falar, ai, doutora, 10 anos atrás, eu fiz uma dieta, fiz atividade física, perdi 20 quilos. Então, fulana, você já conseguiu uma vez, se você já conseguiu uma vez, você consegue de novo. O que você fez para perder 20 quilos? E aí o paciente vai te contando, eu estava animada para fazer atividade física, eu queria, na minha festa de 15 anos, eu queria entrar naquela roupa. Então, o paciente vai te contando e vai lembrando como ele conseguiu. E isso é importante para ele entender que se ele conseguiu uma vez, ele vai conseguir de novo. Mas tem alguns pacientes que nunca conseguiram. Não, doutora, fiz dieta a vida toda, nunca consegui perder peso. E aí, como que você resolve para melhorar a aderência desse paciente no tratamento? Você vai tentar explorar outras qualidades que ele tem. Então, já aconteceu às vezes na consulta. Não, doutora, eu nunca consegui perder peso. Tá, mas tem alguma coisa na sua vida que você achava muito difícil, você achava que você não ia conseguir e você se esforçou e conseguiu? O paciente vai pensar. Teve paciente que já me respondeu, já. Eu achava que eu nunca ia conseguir passar no concurso e eu consegui passar. Então, a gente vai lembrando o paciente de outras coisas que eram difíceis que ele conseguiu. Então, aquilo que ele vê como impossível, como tratar aquela doença, ele acaba tornando possível também, ele vai absorvendo mais isso, mas isso tem que ser reforçado toda a consulta. Então, às vezes o paciente fica com vergonha de retornar porque não emagreceu, ou porque não conseguiu controlar a glicose. Gente, é importante deixar claro para o paciente, a consulta não é para ele chegar e ele levar uma bronca se ele não conseguir fazer o tratamento correto, não é para a gente chegar e só dar os parabéns. Claro que a gente tem que dar os parabéns, mas a consulta é para a gente ajustar o que não deu certo, o que ficou mais difícil, de uma maneira que fique mais fácil dele conseguir também. E aqui o quarto tipo de paciente, eu vou conseguir. Esse paciente é o que a gente quer que todos cheguem lá. O paciente que está desanimado, o paciente que não entende por que precisa tratar, esse é o nosso objetivo, que todos os pacientes cheguem nesse ponto. Ele já definiu o que ele quer tratar, ele já acredita que ele consegue tratar, e agora, bola para frente. É aqui que a gente quer que todos cheguem. Agora, falando do diabetes tipo 2, que vai ser a base da nossa apresentação, ele é caracterizado por uma glicemia aumentada resultante da perda de secreção de insulina pelas células beta, num contexto de resistência insulínica. E a prevalência do diabetes tipo 2 é de 90% até 95% dos casos de diabetes. Gente, uma pergunta que nunca falta nas minhas consultas. Todos os pacientes eu pergunto isso. Qual seu maior medo em relação ao diabetes? Por quê? Porque às vezes o paciente já chega paralisado na consulta, com medo de alguma coisa, ele não consegue nem prestar atenção direito no que você está explicando, porque ele está só com a cabeça naquilo. Às vezes ele acabou de receber o diagnóstico de diabetes. Eu tive um paciente que ele descobriu que tinha diabetes. Ele demorou 3 anos para marcar a consulta com o médico, que no caso fui eu. Porque as pessoas falavam para ele, você vai ficar cego, você vai perder a perna. Ele estava tão apavorado, ele não conseguia marcar o médico para começar a se tratar. Então, é fundamental que a gente faça essa pergunta no consultório para o paciente. Por quê? Para a gente saber acolher
o medo desse paciente e a gente saber orientar e acalmar esse paciente também. E as principais respostas que eu ouço quando eu faço essa pergunta: medo de ficar cego, medo de perder a perna, medo de fazer hemodiálise. E, gente, agora que eu vou contar vou tentar contar bastante casos do meu consultório. Claro que eu não vou citar o nome dos pacientes, mas eu vou tentar deixar bem prática aqui a apresentação. Isso de perder a perna, eu atendi uma vez um paciente, eu nem tinha acabado ainda a minha especialização em endocrinologia. Eu estava atendendo o paciente e ele chegou em cadeira de rodas com a esposa, e aí eu estava conversando com ele, perguntando, fazendo a consulta normalmente, aí ele virou para mim e falou assim: doutora, eu perdi a perna, né, eu sei que foi tudo culpa minha, eu devia ter feito dieta, eu não fiz, eu devia ter tomado os remédios, eu não fiz. Aí a mulher dele falou: foi culpa dele mesmo, a gente avisou a vida toda, ele não fez. Gente, imagina a culpa, imagina como é difícil você ter uma doença crônica. Já é muito difícil a gente ter uma doença, ter que adaptar a vida, ter que adaptar a alimentação, ter que tomar vários cuidados. Então, imagina ainda, além disso tudo, a pessoa ainda conviver com aquela culpa de que ela perdeu a perna porque ela não foi aderente ao tratamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que a gente explica para o paciente, né? A gente tem que ter muito cuidado para, na consulta, a gente fazer o papel de acolhedor. Nós, médicos, temos que ser acolhedores e não julgadores. Não é a hora de julgar ali. Não é a hora de falar, realmente, se você tivesse cuidado, você não teria perdido a perna. E se cuida, porque senão tá arriscado você ficar cego, hein? Não é a hora disso. É hora da gente acolher. Não, mas não... Então, a gente tem que ter muita paciência, muito cuidado, porque esse paciente já tem um sofrimento muito grande. Fazer hemodiálise. Eu atendi um paciente, fiz essa mesma pergunta no meu consultório. Seu fulano, qual o seu maior medo em relação à diabetes? Ele falou: ai, doutora, nem me fala. Meu irmão fez hemodiálise e sofreu muito. Eu tenho pavor de precisar fazer diálise. Eu faço qualquer coisa, mas eu não quero entrar em diálise. E eu fui conversando com ele realmente, porque a gente vai ver lá na frente, em doença renal do diabetes, que um dos fatores de risco é a história familiar para evoluir com a doença renal do diabetes. Sexo masculino também. Mas eu fui conversando com ele, eu fui checando os exames, ele estava com a função renal ótima. E eu falei: olha aqui, seu fulano, olha aqui sua função renal, tá ótima. Se a gente continuar o tratamento, inclusive tem vários tratamentos para diabetes que são específicos para melhorar a função renal, para retardar a piora da função renal. Então fica tranquilo, a gente vai te tratar e você vai ficar super bem, não precisa se preocupar com isso. Ele falou: ai, doutora, sair dessa consulta mais leve. Então, assim, olha a importância da gente acolher os medos do paciente. Coração grande. Atendi semana passada uma paciente. Os familiares dela marcaram a consulta para ela e eles me relataram assim: doutora, depois que ela descobriu que ela está com coração grande, que a médica falou isso para ela não quer nem mais viver. Ela perdeu o prazer de viver, ela acha que vai morrer a qualquer momento, ela ficou em depressão. Então, gente, olha a importância da gente acolher o medo dos pacientes. Eles marcaram a consulta comigo, eles não sabiam se eu ia resolver a insuficiência cardíaca, se aquela insuficiência cardíaca tinha cura, né? Tinha resolução, tinha um jeito de melhorar. Eles não sabiam nada disso. Eles marcaram a consulta comigo e o que eles me pediram? Para devolver a vontade dela de viver. Então, e depois da consulta, ela falou: doutora, tirou um peso, eu achei que eu estava morrendo, agora eu vejo que eu estou bem, que eu posso viver bem com isso. Então, assim, faz muita diferença a forma como a gente aborda o paciente. Usar insulina, isso daí a gente vai deixar para depois. Não poder comer o que eu quero, a gente vai ver também essa parte lá na frente. Oftalmopatia diabética, a gente sabe que diabetes é uma causa importante de cegueira. Dos fatores de risco, agora aqui no sentido horário, né? Então, a duração do diabetes, se a gente for ver, a duração do diabetes é fator de risco para todas as complicações, praticamente, micro e macrovasculares, né? Então, para lesão no olho, lesão no rim, tudo a duração do diabetes tem como fator de risco. Controle glicêmico.
E aqui é muito importante a gente entender, gente, o mau controle glicêmico, aquela pessoa que anda sempre com a glicemia ruim há muitos anos, isso é um fator de risco para lesão ocular pelo diabetes. Mas o controle rápido da glicose também é um fator de risco. Como assim? Aquela pessoa que vive com a glicose alta e do nada a gente começa a instituir uma terapia que é muito eficaz, por exemplo, insulina ou um análogo de LP1, não vou me aprofundar aqui não. Mas se a gente controla a glicose muito rápido, estava sempre alta, do nada a gente consegue baixar rápido demais a glicose, isso pode piorar muito a oftalmopatia diabética. Então, uma coisa muito importante, descobrir o diabetes, a gente já encaminha para o oftalmologista para fazer fundo de olho. Mas, se a gente vai instituir uma terapia muito eficaz também para o controle do diabetes, é importante que a gente encaminhe para o oftalmologista até com uma frequência maior. Por quê? Para ele avaliar se essa queda brusca do controle glicêmico, se isso também pode piorar a lesão ocular que o paciente tem. Então, é fundamental encaminhar novamente para fazer fundo de olho nesses casos. Quem tem lesão no rim do diabetes tem muito mais chance de ter lesão ocular também. Pressão alta, dislipidemia e diversos outros fatores. Nefropatia diabética. A lesão do rim pelo diabetes acomete 20 a 40% das pessoas com diabetes e permanece sendo a principal causa de doença renal crônica. É um fator de risco independente para a doença cardiovascular. A gente sabe que diabetes é um fator de risco cardiovascular, mas quem tem doença renal do diabetes tem mais risco ainda de ter doença cardiovascular. Eu vou colocar aqui, gente, uma tabelinha que a gente usa no consultório, mas não precisa de jeito nenhum decorar isso, é só para a gente ter uma noção. Quais são os 2 exames que a gente faz? Eu falo para o paciente assim, como é que a gente vai descobrir se seu rim já tem alguma lesãozinha do diabetes? São 2 exames super simples, gente. É um exame de sangue, que é a creatinina. Aí a gente vai pegar o valor de creatinina, tem fórmula nisso no celular, calculadora. Joga numa fórmula e vai calcular a taxa de filtração glomerular. E o outro exame que a gente vai ter que fazer é um de sangue e um de urina. Esse de urina é o quê? Relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina. Então, antigamente a gente precisava fazer urina de 24 horas. Hoje em dia, com uma amostra de urina, a gente consegue dosar a perda de albumina pela urina. E isso também é um importante fator para a gente avaliar a lesão renal do diabetes. Por que essa tabela é importante? Se a gente for vendo aqui no verdinho, mais para cima e mais para a esquerda, esse é o melhor dos mundos, é o que a gente gostaria que todo paciente tivesse. E quanto mais para baixo para a direita, indica um risco mais alto de lesão pelo diabetes. Para que é importante a gente ver essa tabela? Primeiro, é o que eu já tinha comentado antes, tem medicações hoje em dia que atuam especificamente melhorando a lesão do rim, então evitando essa progressão de lesão renal pelo diabetes. Mas também, a maior parte das medicações, a gente precisa sempre olhar nessa tabelinha qual é a taxa de filtração glomerular, e tem algumas medicações que a gente tem que ajustar a dose de acordo com a lesão renal do paciente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma medicação que todo mundo conhece, a metformina glifage. Se tiver ali no G3B, que é uma taxa de filtração glomerular 30 a 44, a gente já tem que reduzir a dose do glifage, por exemplo, de 2 miligramas para metade, que é 1 miligrama. Se tiver abaixo disso, lá para o G4 e G5, a gente já tem que considerar suspender o glifage. Então, isso é fundamental. Neuropatia diabética. Gente, neuropatia diabética, acho que as pessoas não têm essa ideia, mas ela chega a ser mais comum do que a lesão ocular pelo diabetes e mais comum do que a lesão renal pelo diabetes. Ela pode afetar até 50% dos pacientes ao diagnóstico de diabetes. E outra coisa, às vezes no caso de pré-diabetes, na fase de pré-diabetes, o paciente já pode ter algum grau de neuropatia. O que é importante para orientar o paciente? Porque às vezes o paciente chega, a gente só quer saber a glicose. Ah, sua glicose está boa, tá aqui a medicação, pronto. Mas ele está morrendo de dor. Ele está sentindo dor nos pés quando dorme. Quais são as características da dor da neuropatia diabética?
É a dor que começa na pontinha dos dedos e vai subindo, a gente chama dor em luva ou em bota, né? Pode ser dor, pode ser parestesia, pode ser um formigamento, pode ser, às vezes, o toque de um lençol que num doeria em outra pessoa dói na pessoa que tem diabetes. Então, é uma dor que começa na extremidade e vai subindo. E é uma dor que a característica dela é principalmente o repouso, à noite, quando o paciente está deitado, está calminho, está parado. E é uma dor que costuma melhorar quando o paciente anda durante o dia, nas atividades. Então, é importante a gente saber isso até para orientar o paciente e orientar que existe tratamento. Diabetes e doença cardiovascular. Pacientes com diabetes têm até 2 vezes mais chance de desenvolver insuficiência cardíaca. E não só insuficiência cardíaca. O que a gente fala quando a gente fala doença cardiovascular no diabetes? A doença renal crônica, que a gente falou, que também é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. E a gente está falando de infarto, de AVC, de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, como a gente comentou. A principal causa de óbito em pacientes com diabetes não é cetoacidose diabética, não é estado hiperglicêmico hiperosmolar. A principal causa de óbito em diabetes é doença cardiovascular, principalmente infarto e AVC. Então, a gente sempre tem que voltar ao tratamento para isso também. Como que a gente reduz o risco cardiovascular? Primeiro, tratando a dislipidemia. Então, a gente precisa tratar o colesterol, precisa fazer o controle dietético também, que a gente vai falar lá na frente, moderar o consumo de gordura saturada, preferir o consumo de gordura poliinsaturada, monoinsaturada, tratar a pressão alta, tratar a hipertensão, mudança do estilo de vida, com atividade física, ajuste na alimentação, e tratar a hiperglicemia. Hoje em dia, existem drogas que reduzem o risco cardiovascular. Então, além de controlar a glicose, elas também mostraram em diversos estudos redução do risco de infarto, redução do risco de AVC e dessas outras complicações. Memória metabólica no diabetes. Gente, isso é super interessante e é fundamental que o paciente saiba isso na primeira consulta. O que é esse conceito de memória metabólica no diabetes? Reduzir a hemoglobina glicada em 1% no primeiro ano do diagnóstico de diabetes pode reduzir o risco cardiovascular 7 vezes mais do que se você reduzir com muitos anos de doença, do que se você reduzir posteriormente. Então, você descobrir o diabetes, você fazer o tratamento naquele momento, um tratamento eficaz, com o objetivo de chegar realmente nas metas de glicemia, de acordo com aquele paciente, isso é fundamental para a prevenção de todas as complicações futuras. Quanto mais rápido as metas forem atingidas e mantidas, menor será o risco de complicações, incluindo redução do risco de infarto. Diabetes e fígado. Pacientes com diabetes também têm maior risco de doença gordurosa metabólica. A gente tem que fazer o rastreio de esteatose hepática e a gente usa uma calculadora também que é bem fácil, é o FIB-4. A gente usa a dosagem de TGO, TGP e plaqueta. São esses 3 que a gente dosa no exame de sangue e aí a gente calcula esse FIB-4, que é um score de lesão do fígado. E dependendo do valor que der esse FIB-4, a gente faz um ultrassom e dá prosseguimento na investigação. Se você tem história familiar de diabetes tipo 2, seu pai tem diabetes ou sua mãe tem diabetes, como que você faz para prevenir? Gente, principal fator de prevenção. Perda de 7 a 10% do peso corporal em quem é portador de sobrepeso e obesidade. Então, se tem história na família de diabetes, você tem sobrepeso e obesidade, esse é o principal fator que vai fazer com que você evite a doença. Outro fator fundamental, 150 minutos por semana de exercício físico. Isso pode reduzir a incidência em até 44% dos casos. E isso é exercício físico mesmo sem perda de peso. Só o fato de fazer exercício físico, isso já tem essa redução de risco.
E outro fator também são os hábitos alimentares. A gente vai ver, eu sou nutróloga também, a gente vai ver um pouquinho das estratégias alimentares que a gente faz no diabetes. É possível atingir a remissão do diabetes tipo 2? Então, gente, o que é remissão do diabetes tipo 2? O que é esse conceito? É um paciente que mantém uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, ou seja, não configura mais diabetes. Diabetes é uma hemoglobina glicada acima de 6,5. Então, uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, após 3 meses de suspensão de qualquer remédio. Então, a pessoa está 3 meses sem nenhuma medicação para controle da glicose e a hemoglobina dela continua abaixo de 6,5. Isso é remissão do diabetes. E qual é o principal fator para a remissão do diabetes? Também a perda de peso. Perda de 15% do peso corporal está relacionada em remissão em até 86% dos casos. Então, gente, chegou o paciente para você na consulta com diabetes. Isso aqui é fundamental. Às vezes ele não está nem dando tanta importância à perda de peso, mas ele está morrendo de medo do diabetes. Você pode falar, fulano, se você perder 15% do peso corporal, a sua chance de remissão é de até 86%. Então, isso é fundamental para a gente dar um start o paciente querer se tratar. Perda de 7% já reduz um risco já reduz 15% do risco. Então, são só perdas de peso mais expressivas. Perdas de peso menores também já podem alcançar esse objetivo. Importante que o paciente saiba o que fazer diante de uma hipoglicemia. O paciente tem que saber corrigir uma hipoglicemia. Às vezes ele está no meio da rua. Tem um paciente que eu atendi, acho que tem um mês. Ele chegou, doutora, não, mas eu ando na rua, mas eu sempre levo uma maçã. Gente, a forma correta de corrigir uma hipoglicemia não é com uma maçã. Claro, se ele não tiver outra coisa, ele pode comer a maçã. Mas a forma correta de corrigir uma hipoglicemia é com carboidrato, açúcar de rápida absorção. Então, ou uma colher de sopa de açúcar diluir em um copo de água, ou 150 ml de refrigerante, aquele sachêzinho de mel, 4 sachês daquele. Às vezes, se ele for comer a maçã, de repente, ele comendo maçã desmaia ali de hipoglicemia. Então, a gente tem que orientar sempre o paciente a corrigir a hipoglicemia de maneira correta. E depois de 15 minutos que ele ingeriu esse carboidrato, 15 gramas de rápida absorção, repetir a glicemia para ver se já melhorou. Qual a recomendação de exercício físico em quem tem diabetes? Quem tem diabetes, a gente precisa que ele faça pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico de moderada a vigorosa intensidade por semana. Mas não é só isso. Além disso, ele precisa também fazer 2 a 3 sessões de treinamento resistido de musculação semanalmente. E outra recomendação importante, ele não deve ficar mais de 2 dias consecutivos sem fazer nenhuma atividade, sem fazer nenhum exercício. Qual alimento proibido para quem tem diabetes? Gente, não existe nenhum alimento proibido em quem tem diabetes. Mas açúcar? Não, não é proibido em quem tem diabetes. Mas bolo, doce? Não existe nenhum alimento proibido em quem tem diabetes. É importante o paciente entender isso. Porque às vezes ele desanima do tratamento. Tem muitos pacientes que perguntam, mas eu nunca mais... E no meu aniversário, eu não vou poder comer um bolo? Vai! Claro que a gente tem que sempre avaliar o grau de descompensação do diabetes do paciente, né? Tem paciente que tem ainda bastante reserva de insulina, tem paciente que tem menor, e isso a gente vai adaptar ao plano alimentar. Mas não existe nenhum alimento proibido. Isso é importante. Quanto mais proibido, quanto mais você proíbe, mais ele tem vontade de comer. Então, primeira coisa, é importante não proibir nenhum alimento, e sim orientar, acompanhar com uma nutricionista, com uma nutróloga, para fazer o plano alimentar e montar certinho, de uma maneira que não eleve tanto a glicemia. Gente, eu vou falar para vocês de um estudo muito interessante. Será que a ordem da alimentação importa? O que viram? A sequência em que se consome os alimentos pode reduzir em até 30% o pico de glicose pós-refeição. Como assim? Você ingerir
Primeiro as fibras, as proteínas, gorduras e, por último, o carboidrato, isso pode reduzir em até 30% o pico de glicose pós-refeição. Então, isso pode ser uma estratégia importante. Olha, seu fulano, você quer comer macarrão? Ok, mas o ideal é, se o senhor conseguir comer um prato de salada antes, que vai ter fibra, se o senhor conseguir consumir ovos antes, ou a carne antes, que aí já vai ter um pouco de proteína, já vai reduzir o seu pico de glicose pós-refeição, isso já ajuda. Então, é importante que o paciente saiba, não só que ele não pode comer nada, mas que ele saiba que ele pode comer, só que tem estratégia até para comer. Né? Se ele vai comer um doce, se ele não pode comer alguma coisa com fibra antes, ou uma proteína antes, ou se ele quer comer um doce, sei lá, de repente ele tomar um whey protein, claro que vai ser tudo personalizado, né? Tem que ser tudo calculado para as necessidades dele, a quantidade de proteína e tudo. Mas é importante que ele saiba que ele pode comer, só tem que adaptar e ajustar também a ordem dos alimentos. Diabetes e saúde óssea. Gente, quem tem diabetes, além disso tudo, ainda tem maior risco de fratura. Então, a gente precisa ajustar a ingestão de cálcio na dieta, ajustando de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. O que é isso? É mais fácil decorar que precisa de 3 porções de laticínios por dia. Exemplo, 1 copo de leite, 1 copo de iogurte e 2 fatias de queijo, por exemplo. Então, fazendo pelo menos 3 porções de laticínios ao dia, o paciente consegue ajustar a ingestão de cálcio. E isso é fundamental, pelo que a gente falou, que diabetes tem o maior risco de fraturas. Agora aqui, gente, falando qual o real perigo dos adoçantes. Gente, essa parte dá até dó dos pacientes, porque as pessoas já falam que eles não podem comer nada, e falam que o adoçante dá câncer, que o adoçante aumenta o risco de AVC, que o adoçante aumenta não sei quantas complicações, o paciente vai comer o quê? Porque não deixa ele comer açúcar, e adoçante também falam que mata, então fica muito difícil, né? É muito importante a gente esclarecer todas essas dúvidas do paciente durante a consulta. Por que eu botei a foto desses ratinhos aqui, gente? Porque tem diversos estudos especulativos sobre adoçante, diversas complicações. Só que, até o momento, diante de todas as evidências científicas atuais, não existe nenhum adoçante que não seja seguro. Por quê? Porque, primeiro, os estudos com adoçante não tiveram muita qualidade. Muitos estudos foram feitos em ratos, não em seres humanos. E nesses estudos, tiveram alguns, para vocês terem ideia, que foram feitas até injeção venosa de adoçante. Quem que faz injeção venosa? E ainda injeção com doses tóxicas de adoçante. Para a gente atingir a dose tóxica de adoçante, é dificílimo. A gente precisa beber mais de, sei lá, 5 litros de refrigerante zero por dia. Quem que vai beber isso? Então, assim, para você atingir a dose tóxica do adoçante, é muito difícil. Então, além disso, ainda extrapolar com ratos e ainda fazendo uma dose muito maior, às vezes ainda venosa, com o uso de adoçantes, a gente não pode confiar nesses estudos. Então, até à luz das evidências científicas atuais, não existe nenhum adoçante que não seja seguro. Qual adoçante eu indico para o meu paciente? O que ele acha mais gostoso. Escolhe o que você preferir. Já é difícil, às vezes ele tem que se adaptar para tentar trocar o açúcar por adoçante. Então, é fundamental. Olha, seu fulano, prova esse. Qual que você acha mais gostoso? Então, você pode usar. Aqui alguns dos estudos, né? Coloquei 2 só, mas tem diversos. E aqui, gente, vamos falar o último slide. A insulina é vilã ou é mocinha? Por que eu coloquei esse slide dessa maneira, gente? Porque a gente sabe que a insulina tem diversos benefícios, salva a vida do paciente, mas às vezes a gente não aborda o paciente dessa maneira. Eu já vi algumas vezes paciente sendo abordado com a insulina como se fosse uma punição. Como assim? Olha, você falou, não tem jeito. Se você não fizer dieta, se você não fechar a boca, se você não tratar direito, não fizer o que tem que fazer, você vai ter que usar a insulina.
Gente, jamais aborde o paciente dessa maneira. Porque senão, às vezes, 10 anos antes, 5 anos antes dele precisar usar insulina, ele já está apavorado com a insulina. Ele fica, ai meu Deus do céu, tem paciente que chega, doutora, eu vou ter que usar insulina, não, porque se eu não fizer isso, eu vou ter que usar insulina, tudo que eu não quero usar insulina. Gente, a gente tem que fazer justamente o contrário. Já bem no início, bem antes do paciente precisar usar insulina. Então, se eu for falando, a insulina é quando o paciente tem uma lesão mais grave do rim, ele consegue produzir menos insulina, então, às vezes, as medicações não vão fazer um efeito tão bom e a gente vai precisar fazer insulina por fora. Fica tranquila, agora você não está precisando usar, mas se por acaso futuramente você precisar, é um tratamento que vai salvar a sua vida. Tá vendo como é que é completamente diferente? Em vez de, ó, você não fez isso, sua punição é usar a insulina. É não, a insulina é um tratamento que pode salvar a sua vida. Então, é completamente diferente. Então, já no início, a gente tem que mudar completamente essa abordagem. Tá bom, gente? Então, agora aqui, finalizando com uma frase que eu amo, de um filósofo chinês chamado Confúcio: trabalhe com o que amas e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Eu espero ter contribuído, ter ajudado um pouquinho para humanização da endocrinologia quando vocês forem atender. E aqui está o meu contato também. Obrigada.